Cristo. Quero que você abra, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Iremos ler do versículo 5 ao versículo 14 ao 15. É um texto muito conhecido, até se tornou mantra esse texto. Amém, queridos? Amém. Que o Espírito Santo fale conosco nesta noite. Amém. E a única forma dele falar é por intermédio da sua própria mensagem. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Só até aqui, filhos. Lembrando que esse versículo, o 14 e o 15 é um trocadilho aqui. Depois eu explico para vocês, tá bom? Mas vamos lá para esse texto. É um texto simples, é um texto... Jesus, ele não estabelece quanto tempo se deve orar. Jesus não estabeleceu aonde devemos orar. Jesus não estabeleceu de que forma. Não tem uma regra básica para que alguém adote essa prática de oração. Não tem, apenas ele trouxe aqui um modelo simples de como se deve orar. E ele começa, ele faz esse tipo de advertência e ensinamento para os seus discípulos, que somos nós, porque levantou-se uma pergunta a respeito disso. Não foi que Jesus mandou ele orar a oração do Pai Nosso. Foi que eles estavam preocupados, porque eles viam os saduceus, os fariseus, com certeza os discípulos de João Batista. Abre por gentileza, em Lucas capítulo 11. A partir do versículo 1, que traz o mesmo contexto.
de uma forma diferente, mas as mesmas explicações. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei. Então isso surgiu porque alguém pediu para que o Senhor Jesus ensinasse eles a orar. E o que é oração? Oração é um discurso público. É você falar publicamente, é você trazer uma oratória, é você fazer uma prece, é você suplicar ao Senhor, é você rezar. Tudo isso fazem parte de um rito religioso. E a oração, ela é a primeira coisa mais importante na vida de uma pessoa que quer realmente ter um relacionamento com Deus. Não dá para viver uma vida de relacionamento com Deus, que é Pai, que é poderoso, que é uma pessoa, que é um ser, sem orar. Porque é natural, por exemplo, que nós não ficamos a semana toda sem falar com os nossos parentes, os nossos familiares, ou a Zuleika fica dentro de casa, rodando dentro de casa, quietinha, sem falar nada, fazendo feijão ali, e sem ter contato com o pastor Adalto, com os filhos. Ela fica quietinha, sem falar, e alguém vai sugerir, fala: meu Deus, será que a minha mãe, minha esposa enlouqueceu? Porque já tem mais de uma semana que ela não toca mais no assunto, não fala conosco. Então como é que podemos, irmãos, que somos seguidores, somos filhos eleitos, agraciados pelo próprio Senhor, não ter esse desejo, essa prática tão simples de orar? A oração, ela faz parte da vida cotidiana do crente. O crente que não ora, diz o pastor Adalto, que não tem vitória. Esse contato que nós temos com o Pai, ele é diário, mas também ele não pode ser um mantra. Ele não pode ser algo decorado, algo que você repetitivo, algo cansativo. Deus, todo dia, Ele quer trazer novidade para as nossas vidas. Ele quer se revelar a sua graça, a sua grandeza, a sua benevolência. Ele quer revelar essas coisas a nós. Por isso que Ele não quer que nós venhamos ser mecânicos diante dEle. Ele quer que você seja uma pessoa normal, mas que tenha essa prática de querer se relacionar com Deus. Amém? Aleluia, amém. Volta lá para o texto que nós estávamos lendo. E aqui, antes da oração do Pai Nosso, ele vai nos ensinar a não fazer algumas coisas que geralmente as pessoas costumam a fazer, que era uma prática corriqueira dos religiosos da época. Aqui no versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, ele fala: e quando orardes, não serei como os hipócritas. Vocês sabem de quem que ele está falando aqui? Ele está falando dos fariseus. Os fariseus, eles iam para as sinagogas e eles começavam, depois eu explico para vocês o que é isso, que é uma palavra bem difícil, mas eu já expliquei a respeito disso aqui. Eles tingiam suas franjas, que eram as franjas das suas roupagens, das suas vestes. Eles balançavam aquelas franjas com rapidez e começava a entoar a voz e começava a gritar dentro da sinagoga, mencionando as palavras do Deus poderoso. E eles usavam muitas das vezes um item chamado filactério, que depois vocês procuram na internet, que eram as caixinhas. Uma ia no braço esquerdo, ela vinha amarrada com a cinta de couro e ficava geralmente grudada ou no dedão ou no dedo do meio, ou eles colocavam no pulso esquerdo, e uma caixinha daquela ia na testa deles, que era um mandamento que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 8.
Então eles usavam, vamos ler para vocês entenderem o que eu estou falando, queridos, para não ficar só na minha conversa, né? Porque é necessário que quando o pastor estiver pregando, realmente ele ensine para você onde está o texto. Eles levavam dentro dessas caixinhas esse significado, esses mandamentos que está registrado em Deuteronômio, capítulo 6. Abra comigo, por gentileza. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 8. Amém? Amém. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e terão por frontal entre os olhos, e as encravarás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Daí onde surgiu a questão dos nossos líderes antigos colocarem nas portas. Lembra da mezuzá? Se você abrir a mezuzá, estará lá dentro essa mesma mensagem que está aqui nesses textos, nesses 2 versículos que eu estou lendo. Então o judeu, principalmente o fariseu, ele alongava as suas vestes, ele balançava essas vestes na sinagoga de pé, que era para todo mundo ver, em voz alta, e eles oravam, para todo mundo ver que eles oravam bonitos, que a oratória dele era uma oratória que fascinava o povo. E diz o Senhor Jesus que eles já receberam as suas recompensas, porque se eles queriam ser enaltecidos pelos homens, eles já tinham sido, porque o povo olhava e falava: puxa vida, olha que homem de Deus, esse homem ora muito, ele ora tão bonito que realmente eu creio que ele é um homem de Deus. E não é diferente hoje. Não é diferente. As pessoas querem, com as suas ações, elas querem demonstrar que realmente, da forma que elas oram, a potência, esse poder todo é para impressionar as pessoas. Mas, irmãos, o fato é esse, pastor, que nós não impressionamos a Deus. Nós não conseguimos mais impressionar a Deus. Eu posso impressionar alguém, eu posso talvez comover alguém com a palavra, com a oratória aplicada, mas a Deus não. Deus, ele conhece aqui, aqui dentro. Ele falou: olha, quando vocês orardes, não faça igual os hipócritas. Volta para Mateus. E é duro, né? E ele está se dirigindo à nata, né? Aos fariseus. Outro dia nós falamos a respeito dessa seita. Mas Jesus aqui está dando um exemplo para que nós não venhamos fazer esse tipo de atitude. Você não precisa mostrar que é um crente, que é um evangélico, que é um cristão, trazendo aí um esboço, algo que vai impressionar alguém. Muito pelo contrário, quando você orar, não se assemelha a esse tipo de pessoas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças. Para que eles fazem isso? Para serem vistos por homens. Ser visto por homens. Às vezes, irmãos, a pessoa não é o suficiente ela entender que Jesus livrou ela das ataduras da morte. Ela não entende que foi Cristo que deu a própria vida por ela. Ela não reconhece, através da gratidão, que Ele é o Salvador do mundo.
mas ela realmente está dentro de uma igreja para mostrar suas habilidades, seus talentos. E quando ela não é reconhecida, ela reclama com o pastor, ela reclama com o seu líder, ela fala que não vai ficar naquela igreja porque ela fez tanto e ninguém viu o que ela fez. Irmão, eu não estou aqui por aquilo que eu vou fazer ou por aquilo que eu vou receber. Eu estou aqui por aquilo que Jesus fez. Eu estou aqui porque eu sei que quando eu oro, não trazendo um mantra, uma forma de oração, um modelo de oração, mas quando eu abro o meu coração, quando eu abro a minha vida, quando eu abro os meus sentimentos e falo: olha, Pai, eu estou desse jeito, eu estou daquele jeito, mas eu sei que Tu és poderoso, eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala para que nós não venhamos fazer como os fariseus, como os doutores da lei, como os saduceus, né? Que eles gostavam de ficar nos primeiros lugares da sinagoga. Eles gostavam de se destacar. Irmãos, parece que hoje, nos dias atuais, não tem sido tão diferente, não. Não tem sido mesmo. E como eu falei no começo da ministração, queridos, não é o lugar, não é o tempo da oração. Nós vamos ver vários tipos de orações que pessoas cheias do Espírito Santo fizeram. E para cada uma situação, Deus ele respondeu de um jeito. É só você observar, por exemplo, Moisés no Monte Nebo. Moisés, nos últimos dias da sua vida, ele sobe no Monte Nebo. E ele ora ao Pai para que ele entrasse, Zuleika. Na terra prometida, Deus falou: Moisés, você não vai entrar. Você não vai entrar, Moisés. Nós vamos se deparar com Elias no Monte Carmelo. Elias orando no Monte Carmelo, Deus ouviu. Diz a palavra que ele orou com tanta insistência que Deus fez com que houvesse chuva em Israel. Aleluia. Nós lembramos da oração de Jabes. Quase não é lembrado da palavra. Quase ninguém lembra desse homem chamado Jabes. É mais fácil lembrar de Jabes de Alencar. Mas o próprio Jabes, que está em Crônicas 4, quase ninguém lembra. Mas ele fez uma oração sábia. Uma oração onde o Senhor alargou suas tendas. Onde o Senhor o capacitou. Onde ele foi diferenciado. Então, querido, se aplique na oração sabendo, não faça aquele tipo de oração repetitiva, mas tenha objetivo nas suas orações. Quando você for orar, ore com intensidade, ore com fé, ore com exatidão, porque Deus é Deus e Ele responde. Aleluia. Glória a Só Deus. que nós vamos pegando, irmão, alguns clichês. Às vezes você ora igualzinho às pessoas que você viu orando como espelho. Não faça isso, irmãos. Não faça isso, é errado. Deus não atenderá você por causa das suas palavras bonitas, polidas. Não. Deus atenderá você porque Ele te conhece em secreto. Ele te recompensará. Aleluia. Tem pessoas que ela ora por animais e Deus faz porque ela haja um milagre. Tem aquelas orações que você faz com tanta simplicidade e você vê resultado. Glória a Deus. E tem orações que você passa dias chorando, jejuando, e você não vê resultado nenhum. Você vai pegar homens orando como Davi. Davi orou para que o filho dele com Batseba não morresse. Deus não poupou a morte do filho. Nós vamos ver Paulo orando em Atenas, num tribunal, e diz a palavra que quando ele começa a discursar, o Espírito Santo toma aquele povo. Querido, essa é a pergunta dessa noite, presta atenção. Qual que tem sido o motivo da minha e da sua oração? É para agradecer? Ou é para descarregar diante de Deus os seus fracassos? As suas debilidades, as suas derrotas? É para agradecer ou para murmurar?
Essa é a pergunta. Porque aqui ele nos ensina a orar. E sabemos que ele vai classificar dois tipos de pessoas que ele recomenda que não venhamos aprender com eles, nem querer fazer aquilo que eles faziam. A primeira é dos hipócritas, dos religiosos, dos fariseus. Olha que interessante. Eles faziam isso porque queriam ser vistos pelos homens. E realmente receberam os aplausos dos homens. Eu não estou aqui para receber aplausos de ninguém. Eu estou aqui para receber do Senhor, como promessa, aquilo que Ele tem para derramar nas nossas vidas. Aleluia. Eu estou aqui porque nessa noite, Zuleika, eu já recebi a recompensa dele. Glória a Deus. E a Aleluia. recompensa dele para mim e para você foi a vida eterna. Aleluia. Eu estou aqui para falar que Ele Glória é a magnífico, que Ele é lindo, Ele é benigno, Ele é gracioso, Ele é gentil, Ele é poderoso, Ele é Deus. Aleluia. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai. Olha que coisa linda. O Senhor Jesus alega que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. A nossa vida, o nosso DNA está ligado com o DNA do nosso Pai Celestial, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que era um costume. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo. A oração no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal começaram a orar. Foram quase 12 horas, repetindo as mesmas coisas. Baal, Baal, onde estás, Baal? Baal não respondeu. Isso são vãs repetições. Se torna um mantra. Aquela oração da mesa, Ludmila, para nós se torna um mantra. É uma coisa tão costumeira que nós lembramos, o nosso subconsciente fala, já sabe de cor de que forma que temos que orar. A oração do Pai Nosso, talvez, eu não vou aqui falar com tanta exatidão, mas talvez seja a mais falada mundialmente, mas ela não tem intensidade, porque ela se tornou um mantra, ela se tornou algo repetitivo. As pessoas oram, mas não tem sentido do que é a oração do Pai Nosso. Elas não têm base. Então as crianças na escola, elas são induzidas a aprender. Vai comer, oração do Pai Nosso, emenda com a Ave Maria, mas tem primeiro o Pai Nosso. Isso se tornou algo corriqueiro, mas sem efeito nenhum. É verdade. Nenhum. Não tem proveito para nada. Por quê? Primeiro, a maioria das pessoas que oram a oração do Pai Nosso, elas não têm a dimensão da grandeza da oração do Pai Nosso. É verdade. A oração do Pai Nosso é uma oração de comprometimento, é uma oração de agradecimento, é uma oração de adoração. Vamos lá. Antes do versículo, nós estamos no 8, no versículo 8, no 7 ainda fala assim, de vãs, não é só de repetições, mas é de alguma coisa inútil, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. É por isso que não tem lógica
nós chegarmos aqui numa manhã de sábado e ficarmos aqui das 7 da manhã até as 10 da manhã orando. Vai chegar uma hora, irmãos, que nem você vai saber o que você está orando. Daqui a pouco você vai começar a abençoar Deus. Olha, Senhor, eu te abençoo, porque você já não sabe mais o que está falando. Não é o tempo, é a intensidade, é a adoração, é o desejo de se encontrar com esse Deus que é benigno. É a razão daquilo que Ele é, daquilo que Ele proporciona, daquilo que Ele pode fazer. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele sabe daquilo que o teu coração tem desejo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. E por que orar, se Ele sabe? Por causa disso. A oração, ela é esse tipo de, é você expor para Deus. Ele quer ouvir, Ele deseja lhe ouvir, Ele quer se relacionar com você. Já pensou um casal de namorados? Um falando e um brincando de mudinho, sentado. Ou senão aquele casal que o rapaz passou 40 minutos sem falar com a moça, e quando ele foi falar, abriu, cheio de intenção, ele fala: oi, tempo de jaca é muito bom, mas de manga é melhor ainda. Nós só teremos realmente desejo de orar quando nós soubermos o valor de uma conversa com o nosso papai. É verdade. Orar não pode ser alguma coisa pesada. Orar não pode ser algo emergencial. Orar é prevenção, é você saber que na hora exata você vai clamar a esse Pai, e em secreto Ele te recompensará. Aleluia. Aí aqui ele ensina de que forma orar. A partir do versículo 9. Não precisa se pôr de pé, estufar o peito, como se estivesse cantando o hino nacional. Muito não faz mais isso. Uma vez eu levei um rapaz na igreja, e eu estou observando, irmão, a igreja estava meia cheia. Não sei se existe essa palavra. E eu olhei, todo mundo sentado, e começaram a cantar o hino da harpa. Ele foi, se levantou, pôs a mão no coração, estufou o peito e começou a cantar. Eita. Irmão, eu fico olhando aquela coisa. Falei, meu Deus, será que esse rapaz é muito crente ou eu que sou muito fraco na fé? E depois eu fui observando a vida desse camarada. Parece que ele não anda mais nas pegadas do Evangelho. Queridos, sejam mais simples. Sejam mais simples. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Olha que coisa maravilhosa. Isso é adoração. Aleluia. A oração, ela começa na adoração. Antes de pedir, fala para Deus quem Ele é. Ele quer te ouvir. Fala: santificado seja o teu nome. Pelos meus lábios, pelas minhas atitudes. Aleluia. Que teu nome seja glorificado, que eu possa ser um canal usado por ti para resgatar muitas vidas. Glória a Deus. Tu já me santificaste, agora que teu nome nos meus lábios seja santo, porque tu és santo. Aleluia. Glória. A oração começa enaltecendo a Ele, engrandecendo o nome dEle. Fazendo isso, nós iremos para outra parte. Venha o teu reino.
Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Senhor, que o teu reino seja estabelecido em mim. Para nós, irmãos, essa oração ela já não serve mais para nós. Por quê? Eu vou explicar o porquê. E vocês sabem muito bem disso. Eu já preguei por diversas vezes aqui nesse ministério, nesse local do culto, que o reino de Deus, ele já foi estabelecido em nós. Nós poderíamos falar assim: Senhor, nós não queremos esse reino terrestre, mas muito obrigado, Senhor, porque o teu reino, ele veio, ele foi estabelecido dentro de mim. E quando vier a época da glorificação, nós veremos realmente, na plenitude, aquilo que esse reino é. Sabe por que nós não oramos assim? Porque nós valorizamos mais os reinos desse mundo do que o reino de Deus. Porque a maioria dos crentes não sabem o que é o reino de Deus. Mas diz o apóstolo Paulo que o reino de Deus é paz, é alegria do Espírito Santo, é justificação, é gozo. E o mundo anseia por isso, Ludmila, e não tem. Mas nós temos a plenitude do reino. Aleluia. O reino veio, foi estabelecido. Dentro de você habita um ser chamado Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor Adalto chegou aqui intrépido, cheio de unção, e falou: pastor, você está alegre? Eu falei: não, eu sou alegre. Está alegre é estado. O quanto as pessoas não conhecem o reino de Deus. Você precisa conhecer o reino de Deus, e ele está dentro de você. Aleluia. Então a oração do Pai Nosso, dentro desse trecho, já não faz mais parte de nós, porque o reino de Deus não é o céu. O reino de Deus é o reino de Cristo, e esse eu e você já temos. Aleluia. Irmãos, você sabia que tem cristão que não tem essa profundidade? Não tem, irmão. Não tem. É por isso que essas mensagens, elas têm que bombar na net. Porque tem pessoas que não sabem nem o que é o reino de Deus. Elas não sabem. Elas fazem a analogia do reino com o céu. O reino de Deus, ele já faz parte da minha vida. Ele já está dentro de mim. Por isso que eu constantemente jorro alegria, mesmo quando eu não tenho dinheiro. Mesmo quando as contas estão atrasadas. Mesmo quando bate a enfermidade. Mesmo quando vem as perseguições. Mesmo quando acontece aquilo que eu não espero. Mesmo quando eu estou esperando algo e aquilo não acontece. Mesmo quando eu estou almejando algo grande e não vem. Eu estou tranquilo, porque o reino de Deus já foi estabelecido. Glória a Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso ainda está falando do reino. Ele estabeleceu nos céus, e esse mesmo reino foi estabelecido na terra. A vontade dele é plena, é absoluta, é grande e poderosa. Aleluia. O texto aqui não está falando: faça-se em mim a tua vontade. Não peça isso, irmãos. Não peça, porque você não é capaz de cumprir aquilo que Deus te pede. Não faça esse tipo de oração. Senhor, faz a tua vontade em mim. Queridos, se Deus for fazer a vontade dele, ele já fez a vontade dele. Foi enviando o filho dele como homem, nascido de mulher, transformado em um embrião, foi chicoteado, sentiu as mesmas dores que eu e você sente, ressuscitou e te deu vida em abundância. Glória a Deus. Essa foi a vontade de Deus para a humanidade e para nós. Mas se ele fosse fazer a vontade dele em você, ele fez no filho,
porque você não suportaria. Nós não oscilamos muito naquilo que queremos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso aqui é agradecimento. Ah, se nós orássemos assim. Senhor, o celular, o iPhone, dai-nos no dia de hoje, Senhor. Porque o smartphone não está, olha, Senhor, não está batendo. Senhor, aquela viagem no Caribe não é o suficiente. Ah, Senhor, na geladeira, no freezer, tem apenas hambúrguer. Faz tanto tempo que eu não masco um filé mignon, Senhor. Essa é a nossa oração. A oração de agradecimento é saber que todos os dias, a certeza, a fé, é que aquele mantimento cotidiano, Zuleika, de algum lugar, pela providência divina, ele não faltará. Glória a Deus. Ele não faltará, ele não faltará. A providência do Senhor não faltará. Ó Senhor, dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui ele está pressupondo essa oração. O Senhor Jesus já está vendo lá na frente o nosso coração perdoador. E eu quero trazer aqui como pano de fundo, irmãos. Vocês sabem o que eram os governos na época? O governo da Galileia era Herodes. O governo da Judeia era associado com Roma, era Pôncio Pilatos. Esses homens eram homens cruéis. E agora Jesus pede para que esta oração nós façamos de uma forma diferente. Senhor, nós já estamos perdoando aqueles que têm nos ofendido. E eles estavam sendo perseguidos, irmãos. Eles não tinham lugar para reclinar a cabeça. A sociedade de Roma estava subjugando eles. Os religiosos da época estavam chamando, inclusive, o próprio Jesus de Beelzebul, príncipe dos demônios, maiorais dos demônios. E Jesus pede para fazer essa oração. Olha que oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Temos perdoado, fica onde? Presente, futuro ou passado? Passado. Então, irmão, essa oração é de comprometimento. Senhor, tu me perdoasse, então eu vou perdoar. Não importa, Senhor, o tamanho do estrago que fizeram comigo. É verdade. Mas eu perdoarei. Olha que vai ficando difícil a oração aqui. Parece que não bate com os nossos dias atuais. Mas vamos lá. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aqui é Satanás. Esse tipo de mal aqui é nos livra do maligno, daquele que quer nos causar danos, daquele que quer nos tirar a vida. Aqui não é qualquer mal. Aqui, se você for ler na tradução nova, nos livra do maligno. E aqui não livra dos males. Aqui esse mal tem nome. Esse mal é capiroto, Satanás, sarda-moita. É esse que ele está falando. Nos livra de Satanás. Nos livra, Senhor. Não nos deixa cair em tentação. E nós sabemos que a maioria das nossas tentações, o nosso coração nos leva a elas. É nós que almejamos. Para encerrar, nós temos aí aquela história que eu conto até hoje. Mais uma história, né? Que no culto de domingo está o rapaz, o pastor prega, a igreja lotada, e o pastor sai para cumprimentar os irmãos, olha assim para a torre da igreja, está aquele bichão com o rabo enrolado na torre da igreja, chorando,
E o pastor olha para ele assim e fala: escuta, porventura não é você o diabo, a serpente, o dragão, o capiroto? Ele fala: é, sou eu mesmo. Tá, e daí? Por que você está chorando? Ele falou: vou te explicar, pastor. Porque vocês fazem muitas coisas erradas e o pau só quebra nas minhas costas. Nós temos, irmão, esse costume de aplicar as razões da nossa queda a Satanás. Mas a maioria das vezes somos tentados pela nossa própria cobiça, o nosso próprio coração. Aí no segundo ponto ele fala: agora nos livra do mal, do maligno. Porque só quem pode te livrar das garras de Satanás é Deus. Aleluia. Sabe por que ele não intenta Glória contra a Deus. você? Porque você é blindado. Aleluia. Deus, ele coloca anjos Glória ao a teu Deus. favor. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Se coloca de pé, filhos. Vamos fechar aqui com os últimos versículos. Aí aqui ele, como filho, como Deus, ele nos ensina uma coisa tão linda. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Tudo isso que nós enxergamos, Pedro é muito novo. Tudo isso ficará, pastor. Mas a glória do Pai, essa qual nós participaremos, junto com Ele na eternidade, essa nunca cessará. Toda glória, toda majestade, todo louvor seja dado ao Rei dos Reis Aleluia. e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Glória. Amém. Olha o trocadilho aqui, viu, irmãos? Porque se perdoardes aos homens, aqui não é aos irmãos, tá? Porque terá textos que ele falará aos irmãos, mas aqui está falando toda espécie de ser humano, pecador, não pecador, ímpio, não ímpio, perdoar a todos. Aqui não está restrito a uma classe de crente. Aqui é o gentil, aqui é o pagão e aqui é o judeu. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui é um trocadilho. Por que Deus não nos perdoará se caso nós não perdoarmos? Porque se você não conseguir perdoar, o primeiro sinal de uma pessoa que não perdoa, ela não recorre ao Espírito Santo. Segundo, Deus não pode perdoá-la porque ela está cega, o coração dela não está perto de Deus. Deus, ele só vai perdoar se alguém entender que ele é poderoso para perdoar todo tipo de pecado. Se você não perdoa as pessoas, você está de mal com Deus. Você não se relaciona com Deus. Então não tem como você receber o perdão de Deus se você não aprendeu a perdoar. Esse texto não está falando de inferno, irmãos. Esse texto está falando de uma vida sem perdão, é uma vida sem Deus nessa terra. Você já percebeu que as pessoas que não perdoam não são felizes? Não são felizes. Olha, irmão, olhe para a nossa casa. Olhe para a nossa parentela. Se você vê uma pessoa ranzinza no meio da sua família, você vai detectar que ela não teve o perdão de Deus. E não é porque Deus não quis perdoar, é porque o coração dela está travado, fechado, cheio de ódio. E Deus não habita num coração assim. Mas quando abrimos o nosso coração, e geralmente essas pessoas elas têm razão de tudo, elas sempre têm argumento, mas elas não têm Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos estar orando. E começando agradecendo a Deus. Amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, por esse ensinamento, Senhor Jesus, para as nossas vidas, Senhor Jesus. E nós venhamos sempre, Senhor, bendizer o seu santo e precioso nome, Deus querido, em nossas vidas, meu Pai. Que nós venhamos fazer, Senhor, sempre Aleluia. a tua vontade, meu Pai. É verdade, Cremos, Pai. Senhor Jesus, sempre que a tua vontade ela é boa, perfeita e Obrigado. agradável, Senhor Oh, Jesus, em aleluia. nossas vidas, meu Pai querido. Que nós venhamos, Senhor Jesus, a levar desse teu amor, Senhor, para vidas lá fora, Senhor Jesus, que necessitam, Senhor, de conhecer Jesus a Ti, de estarem, Senhor Jesus, contigo, meu Pai querido, ter um encontro verdadeiro e real, Senhor Jesus, com o Senhor. Oh, Deus maravilhoso, que nessa noite, Senhor, fomos alcançados, Senhor, mais um pouco pela Tua palavra, Senhor Jesus, que ela venha surtir efeito, meu Pai querido, não só aqui dentro, mas lá fora também, Senhor Jesus, que venhamos, Senhor, passar a isso para outros, Senhor Jesus, para que possam, Senhor, realmente viver, Senhor Jesus, esta vida, Senhor, em Ti, não estando feliz, mas sendo, Senhor Jesus, felizes em Ti, em Cristo Jesus, meu Pai. É assim que eu oro, pedindo e já Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, Deus. Glorificado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor.